Boa tarde, pessoal. Vou dar início aqui à reunião, né, sobre o workshop hoje do refrigerador Side by Side PRF 46C, né? Então, até o momento aí estamos com 11 participantes, né? E como já passou 5 minutos aí do nosso horário, aí vou estar dando início ao nosso workshop aí, tá? Então, o workshop de hoje é referente ao refrigerador PRF 46C, né? No primeiro slide aí a gente tem aí a lista de presença, né, para vocês fazer o preenchimento. Lá no final também vai ter esta mesma lista aí para vocês estarem é, marcando a presença de vocês aí, tá? Então, conhecendo o novo refrigerador Side by Side PRF 46C. Então, esse é um equipamento novo aí que a gente está com lançamento, já está em venda em todo o Brasil, né? Esse equipamento ele é um side by side, né? Duas portas, refrigerador e freezer lado a lado. E é um produto mais simples, ele não tem água na porta, não tem alguns outros a mais que tem os sides, né? Então, um side mais simples, né? E bem mais fácil aí de nós estar trabalhando com eles, né? Então, aqui está as características técnicas do produto, né? Ele tem 174 litros no freezer, 283 litros no refrigerador, tá? Capacidade total de 460 litros, né? Classificação A, ele é frost-free, né? Eco inverter com Smart Cooling e Smart Sensor, tá? Iluminação em LED, como todos os nossos produtos, né? R600, tá? Prateleiras e gavetas ajustáveis, função turbo e função eco, né? Função Esse tem um diferencialzinho numa função ali, tá? Vou estar explicando para frente aí para vocês. Então tá aqui as fotinhos dele de lado e de frente, né? Então você tem ali as etiquetas, a característica lá, 10 anos de garantia do compressor, compressor é Eco Inverter, né? Capacidade e a classificação energética, tá? Então, aqui nós temos esse aviso aí, que é especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, né? Os dados exatos constam na etiqueta de identificação que fica lá colada atrás do produto, lá, aquela etiquetinha famosa lá que vocês têm que pegar os dados lá para colocar na OS. Então, como foi pedido no treinamento anterior ali, sobre a tabela de configuração, né, para evitar condensação, né? Então, do outro treinamento lá, questionário lá e falaram que a gente não tinha uma tabelinha assim para indicar como utilizar o equipamento. Então, agora a gente está com essa tabelinha aí, montei a tabelinha para vocês ficarem cientes de como utilizar o equipamento lá, tá? Então, ali na tabelinha nós temos a temperatura que está no ambiente, a condição de uso do refrigerador e o ajuste no display lá que você pode indicar para o seu consumidor, para o seu cliente, tá? Então tá ali. Quando nós estiver no inverno, que as temperaturas estiverem abaixo de 15, a condição no refrigerador é pouco alimento no interior, pouca frequência de abertura de porta, você vai fazer o ajuste lá em 6 a 8 graus, tá? E quando o equipamento estiver numa temperatura ambiente entre 15 e 30, que é naquelas épocas de transição de outono para inverno e de primavera para verão, aí você vai estar utilizando ali numa outra escala. Então, essa já é uma posição normal de uso. A maioria dos consumidores já utilizam nesse tipo de temperatura. Então, a carga de alimentos é geralmente carga média de alimentos dentro do refrigerador, né? Então, vai utilizar lá entre na faixa de 4 a 5 graus, tá? E depois nós temos a última faixa, quando a gente está com a temperatura lá no verão, tá? Então, é bastante abertura de porta, né? Muito alimento armazenado, muita pessoa retirando água gelada de dentro do interior,
do produto, sempre está abrindo a porta, você vai ter que manter o ajuste lá de 2 a 3 graus. Então, agora nós temos uma tabelinha aqui para vocês passar essa ideia aí para o consumidor, para ele estar ajustando corretamente lá o, o set point de temperatura lá no display, né? Para o equipamento trabalhar nas faixas de temperaturas corretas. Nesse outro slide aqui, nós temos as localizações dos componentes, né? Então, nós temos sensor de temperatura externo, que fica em cima da dobradiça, do lado direito, né? O damper eletrônico fica entre o gabinete, naquele ponto ali, do lado do freezer, né? Sensor do refrigerador fica ali na capa do interno do refrigerador, tá? Sensor do freezer lá na capa do freezer, né? No interno do freezer. O ventilador fica naquela região ali onde está a seta. Deixa eu mudar aqui para vocês para ficar mais fácil. Então aqui nessa região vai ficar o ventilador, né? Nessa regiãozinha aqui, o sensor do freezer ali, né? Em cima da dobradiça aqui, como eu havia comentado, o sensor de temperatura. O damper aqui, ó, ele fica nessa região aqui, ó, tá? Do gabinete, lá saindo para o compartimento freezer, tá? Ele está nessa região aqui, saindo para cá. Então, ele libera o frio aqui para a parte do refrigerador, através do ventilador, né? Ele é insuflado aqui, passa, vem aqui para o duto do retorno, entra novamente na parte do freezer, é refrigerado aqui na serpentina do evaporador, é succionado pelo ventilador, o ventilador joga ele novamente para o ambiente aqui, passa pelo damper. Quando o sensor sente que a temperatura aqui na parte do refrigerador atingiu a temperatura setada no painel, ele fecha a portinha do damper aqui e impede que o frio circule novamente aqui na parte do refrigerador. Assim que ele aquecer o ambiente aqui do refrigerador, o sensor sente, abre novamente a portinholazinha aqui, a portinha do damper e começa a circular novamente o frio do freezer. O refrigerador vai passando aqui, vai fazendo a troca com os alimentos, volta pelo retorno, passa, o sensor sente e fica nesse ciclo sempre abrindo e fechando para equilibrar a temperatura conforme setada lá no painel da parte do refrigerador, tá? Então aqui atrás dessa capa nós temos o evaporador, temos o sensor de degelo e mais embaixo aqui a resistência, tá? Então a resistência e o fusível térmico elas são juntas, né? E estão localizados neste ambiente aqui atrás dessa capa. O que mais que eu posso falar para vocês aqui seria isso. Vamos para o próximo aqui. Então aqui nós temos o display, tá? O display desse produto aqui, para acionar as funções precisa ser segurar por 3 segundos, né? Então, primeira coisa, vou setar o produto lá, você vai destravar as funções, né? Então, tu segura por 3 segundos, ele vai sair do ícone do cadeado aqui, vai abrir o cadeadinho e você pode escolher aqui funções, né? Função turbo refrigerador, você vai segurar lá por 3 segundos, vai acender essa função aqui. Função turbo freezer, tá? Vai acender esse ícone aqui. Aí a função aqui, função inteligente, né? Esse daqui, ó, segurando por 3 segundos lá, você vai acionar ela também, tá? O cadeado, que nem eu falei para vocês, 3 segundos para destravar ou travar, né? E aqui o set point de temperatura. Quando você estiver utilizando o set point de temperatura do refrigerador, vai ficar aceso esse ícone e você vai colocar a temperatura nesse outro, vai aparecer nesse outro ícone aqui, a temperatura setada, tanto do refrigerador como a do freezer, tá? Então, é o mesmo set point aqui, só muda o ícone em cima. Quando tiver aqui, vai estar negativo e vai estar a temperatura que você setou aqui, de 15 a 24 graus, você consegue setar no ícone do freezer. E no ícone do refrigerador, de 2 a 8 graus, né? Então, é bem simples, é um produto bem simples, bem didático para você chegar lá e colocar nas funções e fazer todo
o procedimento ali para explicar para o consumidor, caso o consumidor tenha dúvida, né? Então, a função de destaque nesse equipamento aí, tá? É a função inteligente que está lá, como eu expliquei para vocês, lá como vocês devem acionar ela lá, apertando por 3 segundos. Então, essa função aqui, ela garante o funcionamento ideal do refrigerador. Ele ajusta a temperatura interna automaticamente conforme as variações do ambiente. Então, não tem muita coisa diferente dos outros produtos nossos lá, que tem a função Smart, que ela também faz essa leitura do ambiente lá e regula conforme está a temperatura externa, né? Esse faz, só que um pouquinho mais melhorado, né? Ele consegue ler uma temperatura bem mais apurada do ambiente, tá? E se baseia na temperatura do ambiente mesmo. E o alarme de porta, tá? Esse produto também ele tem um alarme de porta, né? E até destaquei aqui, porque muitos podem achar que é um alarme de defeito, mas na verdade é um alarme de porta, que a porta ficou, quando a porta for aberta por mais de 2 minutos, né? Ela vai ficar emitindo aquele sinalzinho sonoro lá que todo mundo conhece, né? E daí, nesse caso desse refrigerador, ela vai ficar oscilante lá no painelzinho digital, lá o DA, tá? Vai ficar alternando lá. DA aparece, apaga, aparece, apaga. E após 5 minutos da porta aberta, os LEDs internos lá vão se apagar e não vão mais voltar. Não vão mais acender, só se você fechar a porta e abrir novamente, tá? Então, isso aí é uma característica do produto, não é um defeito, não é um código de erro, né? Já é uma característica funcional do produto ali para evitar maiores danos ali, queimar o LED ou qualquer outra coisa ali dentro do sistema, tá? Então, esse tem esse DA lá na porta, avisando que a porta está aberta, tá? E outra coisa interessante que eu achei também botar para destacar aqui, se o equipamento faltar energia na casa do consumidor lá, ele volta com a última memória que ele ficou setado lá. Se ele ficou setado lá em 24 no freezer e 5 no refrigerador, quando voltar a energia, ele vai estar nessa mesma programação, tá? Vamos passar para o próximo. Agora entra a parte aí que vocês ficam mais em dúvida, né? Então, tá aqui, ó, nossos equipamentos, né, mantém aquela característica de apresentar lá no display a falha, né? Então, tá aqui o nosso código de erro, né? Se aparecer 2E lá no display lá, você vai lá no compartimento freezer, vai abrir, desmontar e vai testar o ventilador, tá? Então, lá na cor do fio lá no conector da placa vai ser vermelho e preto. No conector CN7, você vai achar lá pelo FAN e o FAN+, tá? Então lá vai ter o GND, tu vai medir lá entre o GND, o FAN e o FAN+, para ver se o ventilador está recebendo energia da placa, tá? E no caso, lá no ventilador, tu pode medir a resistência do enrolamento do ventilador, tá? Então, se aparecer F1, é o sensor do refrigerador, está lá no CN4, na cor vermelha, né? E lá na descrição da placa está o LC. No F4 é o sensor do freezer, no CN4 é a cor preta, e lá na descrição da placa está LD. O F5, né, é o sensor de degelo, né? Está lá no CN4 também, né? A cor amarela, e está lá no HS, tá? O F6 é o sensor ambiente externo, que é aquele de cima da dobradiça lá. Está lá no CN4 também, está com cor preta e está no HW na descrição da placa. E o CE, que é a comunicação da PCB Display lá, né? Ele está lá no conector azul e está lá na placa RX-TX, tá? Esse aqui também acho importante vocês testar, né? E é bem simples de testar, então não precisa ter maiores conhecimentos em eletrônica para fazer um teste lá na placa e verificar se ela está transmitindo e recebendo sinal aqui no TX e no RX, tá? Então,
Se o display não liga, você vai medir lá na placa, lá no display, positivo em GND, você vai medir os 5 volts. Chega a 5 volts da placa principal, mas não acende o display, o defeito está no display. Agora o display acende, mas não troca as funções, fica parado. Você não consegue destravar o teclado, ou se conseguir destravar o teclado, você não consegue trocar a temperatura, você vai medir o RX e TX para ver se há comunicação na placa. Se houver comunicação com a placa, o defeito pode estar no display. Tá? Ele acende, mas recebe e envia, mas não faz a função. Então pode estar no display. Agora, se ele não recebe, ele recebe da placa, mas não envia, não volta a tensão lá, que é uma tensão de 1 a 2,5 volts, ele pode estar o defeito na placa principal lá. Ele recebe e reenvia. A placa envia para ele o sinal e ele reenvia o sinal para a placa. Eles ficam se comunicando, tá? Então, caso a placa enviar a atenção para o display receber e não enviar, o defeito está no display. Se caso ele receber, reenviar e não mudar de sinal lá, não conseguir fazer troca, pode ser um defeito lá no sensor de contato da PCI. Daí você troca a PCI de display, tá? E se ele não recebe, a placa principal não envia para a PCI display, o defeito está lá na PCI principal, daí, tá? Então é bem facinho, assim, é meio complicado assim de explicar para vocês, mas vocês na prática ali, fazendo o teste, vocês vão conseguir identificar bem fácil lá, a placa principal está enviando aqui, ó. Aí você mede lá no cabinho da placa da principal. Ela enviou. Vai lá solta o cabinho da display, mede lá, não, tá chegando, ó, tá oscilando. Aí conecta de novo na placa. Tá chegando, mas tu vai lá, bota o dedo no display e ele não muda para lugar nenhum. O defeito tá lá no display. Bem simplesinho de fazer os testes em campo aí, tá? Então aqui nós temos a foto da PCI display, né? Da PCI principal, né? E os conectores, tá? Então aqui tem o conector de entrada, né? ACN e ACL, né? Aqui o conector da resistência, né? Então, os conectores que eu comentei com vocês lá, conector do LED, eu não comentei, tá? Mas é bem simplesinho também. Ele tem as mesma posição aqui, tá? Então, ó, tu consegue ver ali as indicações na placa lá, tá? Aí, conector de sensor e aqui o de comunicação lá, ó, TX e RX, ó, tá vendo? Aí tem o GND e os 5 volts. Você mediu aqui, está enviando 5 volts lá para a display, mas a display não acende, não liga nada, o defeito está lá na display. Mede o cabo também que faz essa comunicação. Ele sai aqui da placa, passa por dentro do gabinete e sai lá na porta. Então, tu vai medir o cabo. Tá? Lá em cima da dobradiça da porta também tem um conector. Tá? Muitas vezes esse conector não está bem encaixado ou no transporte ele soltou. Às vezes é só esse conector lá em cima da dobradiça da porta, tá? E aqui tem o do damper e do ventilador, tá? Então tá aqui, ó, fan mais ali, né? E toda a parte do damper ali, motor A, motor B, tá? Então aqui é a nossa placa. Essa placa aqui também tem código de inversora, né? Ela tem um LED, depois vou estar mostrando para vocês aí no outro slide ali, que ela tem um LED que fica localizado aí no lugarzinho aqui. Esse é mais difícil, porque o LED está soldado por trás da placa, então é mais difícil de ver, mas é nessa região aqui, ó, tá? Eu vou estar mostrando no próximo slide aí para vocês. Então, que nem eu mostrei lá, é aqui nessa região o LED, ó, tá? Então, esse LED aqui, ela indica as falhas aí na parte do inversor da placa, tá?
Uma coisa que eu também coloquei nesse slide aqui é o limite de tensões, tá? Tanto para o 127 como para o 220, tá? Então, ele influencia diretamente na placa aqui. Se as tensões estiverem muito baixas, daí vai piscar aqui, vocês vão achar que é placa e, na verdade, era só ter medido lá a tensão no momento lá da verificação na casa do consumidor e ter visto que a tensão estava abaixo disso aqui, aí o LED começa a piscar lá e não é um defeito, é só uma proteção do próprio sistema aqui, do próprio software da placa para proteger a partida do compressor, né? Para não danificar o compressor, como o compressor é um compressor inverter, né? Ele precisa ter as tensões corretas ali para ele estar enviando as fases lá UVW para o compressor. Então, só para ficar mais. Eu recebo bastante ali em helpdesk, ali em chamados ali. O pessoal, tá piscando tantas vezes lá, é só uma sobretensão e está relacionado isso aqui. E eles pedem placa, pedem display, pedem sensor, pedem um monte de peça e na verdade não tem nem defeito, é só que a tensão não está correta ali, né? A tensão está abaixo ou está acima da nominal. E ela acusa aqui as piscadas e acaba o técnico não identificando pelas piscadas aqui e vai lá, não, é a placa. Sai da casa do consumidor, a tensão volta ao normal, lá o produto volta a funcionar perfeito. Então, só para destacar aqui para vocês, tá, pessoal? Para vocês sempre verificar a tensão lá na tomada do consumidor, na casa do consumidor, na tomada lá, vocês vão verificar se a tensão estão dentro desse padrão aqui, tá? Aí agora aqui o código de erro da inversora, né? Então, é bem simples também, né? Ó, quando ele fica piscando uma vez lá, um alarme de 1 Hz, ele pisca, para, é sobretensão. Tá? 2 vezes, subtensão. Então está relacionado com o que nós estávamos falando anteriormente ali. Então, e não é um defeito, né? Não é um defeito de placa, é uma proteção para a placa não danificar o compressor, não mandar energia lá para o compressor a menos ou a mais e danificar o compressor, tá? Então, piscou 3 vezes, é a falha na comunicação lá entre a PCI Display e a parte de controle da placa, tá? 4, falha de fase. Tá, esse aqui já agora vocês estão bem cientes ali, né? Que às vezes pode ter queimado um fusível da placa ali, que está diretamente relacionado às fases do compressor lá, o UVW lá, queima um fusívelzinho daquele ali, pode dar essa falha de fase. Vai ficar piscando 4 vezes lá, tá? Então, sobre corrente, né? Pode ser que a própria placa tenha um componente que está em curto lá na placa, dela vai acusar as 7 piscadas ali. Então, já é um problema lá na placa. Não é um problema no equipamento, no compressor ou em qualquer outro, outro, outra peça da geladeira. Então, já piscou 7 vezes, já troca a placa. Tá? 8 vezes, falha de sobrecarga, proteção de energia. Tá? Isso aqui também pode ser só um surto que deu lá na hora, lá, na energia elétrica, ou também pode ser a placa, tá? Às vezes a gente erra na interpretação aqui também, tá? Então, tem que fazer o teste lá. Se for uma falha de tá piscando 8 vezes, retirou da tomada, mediu a tensão tá ok, daí a falha é na placa, não é não foi causada por sobrecarga, tá? A placa danificou porque recebeu uma sobrecarga e abriu um componente lá, um componente eletrônico lá, um regulador de tensão, ou sei lá, alguma coisa que está direcionada à fonte lá de energia. Então, é difícil de interpretar mesmo, tá? Então, piscou 8 vezes, falha de sobrecarga, proteção de energia. Pode ser na placa ou o consumidor está recebendo energia diferente do que a gente comentou ali na parte de tensões ali, tá? Falha no circuito de detecção de corrente da placa controle.
Então, a própria placa inversora, ela é junto com a placa controle, né? Se der uma falha na parte, uma placa dividida em duas partes, né? E se essa placa controle aparecer um defeito lá na placa controle e a parte do inversor lê que tem um defeito lá na corrente da placa de controle, ela vai acusar 10 vezes, também tem que ser trocado a placa, porque daí a placa controle é a que faz, que lê os sensores, lê todo o sistema ali para informar, para acionar o compressor, acionar a resistência ou qualquer outro componente ali, ela avisa que tem um problema lá e só trocando a placa, tá? E 12 vezes, daí você já sabe que é o compressor, né? Vocês vão fazer lá o testezinho do compressor, tá em massa, ou tá travado, ou tá trancado, ou tem uma corrente muito maior, botaram gás demais lá, tal. Então vai dar 12 vezes, tá? Pode ser o compressor com uma das bobinas em curto, ou pode ser excesso de fluido refrigerante, ou qualquer outra coisa lá. Vocês vão diagnosticar e vão tratar conforme for o caso lá. Se for compressor, troca o compressor. Se for excesso de fluido, retira fluido, faz o peso lá por massa, né? Coloca a quantidade correta na tabelinha do produto lá e volta a ligar o produto. Se não aparecer mais o 12 vezes e funcionar ok, era só excesso de carga mesmo, tá? Aqui, bloqueio por rotação ou falha de sincronismo, né? Pisca lá 14 vezes. O que pode acontecer? O compressor travado, né? Ou ele está girando lá diferente do que era para ser. Uma fase daquelas está com uma defasagem lá e acaba tendo uma rotação assíncrona, né? E daí, o que vai acontecer? Vai piscar lá 14 vezes, tá? Então, aqui nós temos a parte interna lá do freezer, né? No sistema FOS-Free, né? Tá todo aqui, bem simplesinho, os conectores, que nem os outros refrigeradores nossos. Conector do sensor, conector do ventilador. Então, aqui é o sensor que fica lá para o lado externo, para o lado onde é que vai refrigerar, né? Aqui o damper aqui você consegue trocar também, tá? Ele é removível, né? É, aqui o conector da resistência e o sensor de degelo, tá, gente? A gente tem pego bastante aí agora caso aí de equipamentos com um defeito de bloqueando o evaporador. Você tem que fazer a leitura desse sensor, a leitura da resistência, verificar aqui a resistência com o multímetro aqui na escala de ohms, verificar aqui o valor de resistência, né? E ver também que tem os fusíveis térmicos. Se o fusível térmico já é acoplado diretamente nessa resistência, então, se estiver aberto, já não vai dar leitura aqui, tá? Então, ele está aqui, né, no gabinete, ele tem esse cabinho aqui, ó, e ele vai ligado bem aqui em cima do evaporador, né? Então, a temperatura ambiente de 25 graus, ele é para ser 2K, né? 2K conforme os outros nossos produtos ali, tá? Então, todo o sensor desse produto aí tá em 2K a 25 graus, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar para vocês. Eu acho que é isso. Depois eu vou mostrar ali os testes e as leituras também desses componentes aí. Aqui, ó. Então, a resistência ali, né? O cabinho da resistência, cabinho vermelho, você vai pegar o multímetro lá, botar em escala de ohms e vai estar verificando a resistência da resistência de aquecimento aqui e degelo do evaporador, tá? Ventilador, né? Então vocês sabem lá que tem o positivo e o negativo, né? E o outro é o aterramento, então não tem que medir ele, só entre o positivo e o negativo. Sensor do freezer, né? Que nem eu falei que fica aqui grudadinho na capa frontal ali do freezer e o do refrigerador na mesma coisa lá, onde eu mostrei para vocês. Então aqui é porque estava mais estava com a temperatura mais baixa que a resistência do sensor deu um pouquinho mais alta aqui, mas é correspondente
a temperatura que estava aqui. Então, tá vendo ali que tá congeladinho aqui, ó. O equipamento estava ligado, o sensor está aqui. No medir o sensor aqui também daria uma resistência um pouquinho maior aqui, tá? Então, esse aqui é o sistema lá, né? Os conectores no gabinete, para você verificar se está vindo a tensão ali, do que nem aqui no sensor, a tensão de 5 volts enviada da placa para o sensor de gelo, pode medir direto aqui, né? Ah, quando o produto entrar em degelo, se quiser medir aqui se está saindo aqui o 110 ou 220 para alimentar a resistência, tu também consegue fazer essa verificação, né? Então, no gabinete sempre você vai conseguir lá verificar as saídas que a placa emite para dentro do equipamento para cada periférico, sensor, ventilador, resistência, e também pode medir lá na saída da placa também, tá? E o interessante sempre também se suspeitar, né, que tá bom as leituras aqui, mas lá na placa também tá bom a leitura, mas tô achando que pode ser uma interrupção, sempre medir continuidade do ponto aqui até lá na placa para ver se não tem uma interrupção nessa fiação aí, tá? Geralmente não é isso, não é para acontecer, né? Produtos são bem estruturados, bem planejados para não dar esse problema, tá? Mas nas vias das dúvidas, né? Sempre se atentar a fazer testes, né? Então aqui agora nós temos ali o compressor, né? Então aqui o nosso compressor aqui é medir as resistências e medir com a carcaça, né? Sempre verificar aqui entre o VW as resistências nas pinagens aqui e ela vai estar em torno aí de 20 a 21 ohms, né? E verificar com a carcaça aqui. Você pega um ponto desse aqui e bate direto aqui com aterramento ou com um ponto aqui da lata ou com o ponto do parafuso aqui que está ligado diretamente na lata ali para ver se não está em massa com a carcaça, tá? Então acho que esse aí seria o de hoje, né? Um equipamento bem simples, tá? Um equipamento que é fácil de estar verificando todos os componentes, né? E por hoje seria isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, quiserem comentar, a gente tem um bom tempinho aí, uns 10, 15 minutos aí para a gente estar trocando ideia aí, trocando informações aí com vocês. Legal, Elias. Tem uma questão aqui que é Primac, Rogério José Valadão. Refrigerador congela os alimentos na primeira prateleira. Você tem alguma dica, alguma sugestão? Então, quando ele está congelando aí, primeiro se atentar lá a tabelinha de temperaturas. Caso não tiver, é, que tiver dentro dessa tabelinha ali, daí a gente tem que partir para testar o sensor e o damper, né? Porque o sensor está responsável por abrir e fechar o damper, tá? Então, o que que ele vai fazer lá? Ele vai medir o sensor, a temperatura de 25 graus lá, né? E está verificando o damper. Para ele verificar o damper, lá ele pode pegar um, um copo com gelo e água e colocar lá no sensor e ver, abrir a capa do evaporador lá, dar um acesso bem bom para ele ver o damper trabalhar lá. O damper vai abrir e vai fechar a portinha. Quando ele colocar o copo de gelo lá, o damper vai fechar a portinha lá e não vai deixar mais passar frio. Ele tirou o copo de água e aqueceu com a mão lá, ou pegou com a mão no sensor, o damper vai se abrir novamente. Então, esse teste aí é bem simplesinho de fazer um produto ali para ele poder validar se o damper está abrindo e fechando, se o sensor está bom, para evitar esse tipo de congelamento ali, né? E também orientar o consumidor que na primeira prateleira ali não coloque nada fechando a saída do ar lá, tá? Que a descarga do ar frio é bem nessa parte de cima ali, né? Então, nunca colocar nada fechando ali essa parte, porque o ar frio vai bater direto nesse alimento. Pode ser que, ou numa, sei lá, num pote, num tupperware que for colocado lá, pode ser que ocorra isso aí. Daí é só a regulagem de temperatura vai resolver isso aí. Mais alguém, Cássio?
A princípio não. Tem uma É? pergunta aqui do Marcos Paulo. Boa tarde. Toda da reunião anterior já foi apresentado outro refrigerador. Eu havia comentado sobre possível autoteste para podermos ver cada componente funcionando. Nesse modelo ainda não tem essa condição, tá? Mas a gente entende que isso aí é um item bem interessante que pode, né, pode facilitar isso no dia a dia do operador aí, do reparador, tá? Não sei se o Elias tem alguma dica, alguma coisa, mas enfim, tem a Ah, parte de links, né, de indicação. como ele tem o autodiagnóstico ali, né? Antigamente a gente utilizava muito isso aí porque ele não tinha um autodiagnóstico, você tinha que fazer um autoteste para diagnosticar defeitos. E hoje em dia o equipamento ele se autodiagnostica, né? Ele dá a falha e apresenta lá o código de erro na falha, né? E daí tu já vai direto, deu lá o E1 lá, tu já vai direto no sensor, né? Então é mais simples hoje em dia, né? Mas eu estou conversando ali com os engenheiros aí para a gente ver o que, que a gente pode também estar melhorando aí para frente aí quanto a esse tipo de questão aí, tá? Alguns produtos nossos tem, né? E alguns não. Então a gente está conversando aí com eles aí sempre aí para ver o que, que a gente consegue melhorar nesse ponto aí. Mais alguém, Cássio? A não ser que tenha passado aqui, mas eu creio que não. Eu queria só dar um toque, Elias. Eu estou deixando um link aí do nosso material. É um Legal. sitezinho que a gente montou aí. E vamos colocar tanto a apresentação quanto o vídeo, né? Na hora que o vídeo estiver disponível, para as pessoas poderem acessar esse material, tá? E poder também fazer aí um estudo separado, né? É bom isso aí mesmo. O pessoal aí devia também de acessar lá o site da Filco lá e rever os vídeos também, né? Que tem informação lá que pode ter passado e vocês Posso, não verificaram, né? posso projetar a tela aqui? Você me dá essa condição aí? Sim, sim, sim. Só um minutinho aqui, deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Pessoal, eu estou mostrando para vocês aí, não sei se está visível para todo mundo. É, o Tiago colocou uma questão aqui sobre tensão alta da minha cidade. Não, eu não tenho informação sobre isso. Tá? Mas assim, Tiago, eu acho que isso é válido você dar um toque para a gente através de um e-mail ou de contato que você tem aqui no suporte. A gente pode dar uma olhada mais aqui perto nessa condição, tá? A LF elétrica, todo esse material no telecontro vai ter sim uma documentação, tem um manualzinho de serviço, tem o manual do produto, os boletins, a gente está colocando tudo ali que seja disponível, tá? Mas independente disso, a gente montou esse sitezinho aqui com material, tá? E tem uma coisa bem interessante, pessoal, que é legal aqui, que eu acho válido aqui, que é esse diagnóstico aqui. Isso aqui é uma coisinha bem simples, mas ela é bem funcional, tá? Vocês podem buscar os códigos de erro aqui, por exemplo, o código E1, tá? Tem ali toda a orientação do que pode ser feito, tem que ser verificado. Ele não gela. Tem aqui, aí começa uma série de perguntas que ele faz, o refrigerador está ligado, coisa e tal. Bem, é algo bem simples, porque o produto, como o Elias colocou, não é um produto com muitos recursos assim de complexidade, vamos dizer assim, né? Então dá para a gente fazer um diagnóstico legal aí com esse material. O Alberto está perguntando a lista de presença, Alberto? A lista de presença eu coloquei aqui no e-mail aqui, ó. No e-mail não, desculpe, na tela. Não dá para soltar aí no chat também a lista de presença Estou para fazendo, eles? estou colocando aqui no chat, Aí, colocando no pessoal, aí, ó. face aqui, tá? Se a questão do Alberto por a lista de presença, tem esse link aqui também, tá? Outra coisa aqui que é válido, tá? Que eu acho que é sempre bom a gente trazer essas questões aí. Nós não temos só esse material, não, tá? A gente tem o quê, Elias? A gente tem lá Tem os vídeos no YouTube lá também, né? tem os vídeos.
Tem o Aptec aqui também, que é o material de apoio que a gente Isso. colocou disponível. Tá? Isso também é um negócio legal, porque atende todas as linhas, tá? Acho que isso aqui é importante ter acesso aí para poder consultar na eventual necessidade, tá? O Elias tem falado bastante aí do vídeo. Se você entrar lá no canal da Filco, tá? A gente vai ter ali uma série de vídeos dos produtos. Tá? No YouTube lá, se você procurar o YouTube, tá? Não sei se eu vou conseguir abrir aqui, né? Normalmente quando a gente quer usar o negócio não, não dá certo. Mas vamos lá. PRF 46. Filco. Fiz coisa errada. Vamos ver aqui, vamos por aqui. Vamos ampliar a tela aqui. PRF 46. Tem aqui uma documentação bem completa, tem manuais não, né? Vídeos. Tem esse vídeo aqui que é específico dela, tá? E basicamente tudo que o Elias falou, se bem que o Elias foi um pouco mais a fundo dos defeitos e das condições, tem nesse vídeo aqui também, tá? Então, por favor, né, façam uso disso, procurem aí no campo de pesquisa do YouTube, pelo nome do produto, você vai encontrar de tudo. Vai encontrar tanto da parte de ar como de refrigeração também, tá? Lave e seca também, tá bem legal lá. A Bissec também, se eu procurar aqui, ó, TLS11, TLS11 diria que talvez é o nosso principal produto. Vamos lá. Vamos só aparecer agora. Eu ia achar o vídeo certo, né? Mas tá lá. Ó, enfim, tem bastante vídeo aqui, tá? Workshop aqui, ó. Aí tem a famosa propagandazinha do YouTube, né? Que não deixa de ter. Ai, vale propaganda. Tá aqui, ó. Também tem um workshop que foi feito aqui da Laviseca que o Elias apresentou pra gente, tá? Então, acho que é isso, né, Elias? Acho que o que tinha que falar foi dito e a gente está tentando sempre trazer um material bom para o pessoal aí, para eles poderem se desenvolver e ter menos dor de cabeça em campo, tá? Isso Agradeço aí aí. o voto de confiança do pessoal. Vamos tá aí, né? Vai ter um roteiro de treinamento em breve aí que a gente vai estar divulgando. E eu espero encontrar todos aqui, né, novamente aqui na participação. Fechou? Então tá ok. Deixa eu Eu... só. Pode falar, Fechar. Cássio. Rapidinho já projetar aqui, mas quem tiver aí, estiver visível, tem aqui o mesmo QR Code aqui, quem quiser acessar. Pessoal, agradeço e desejo a todos aí um bom final de semana. E as palavras finais aí do Elias. Então tá, valeu pessoal. Agradeço a vocês aí a presença, tá? E se precisarem aí, podem entrar em contato lá via WhatsApp e e-mail lá que a gente está pronto aí para dar essa força para vocês aí. Então, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato. Forte abraço aí e um ótimo final de semana a todos aí. Beleza? Valeu!